Glória a Deus, paz e graça. Mais uma vez, boa noite, amada igreja. Aqui estamos nós para dar continuidade ao nosso trabalho. Amado, já agora gostaria de perguntar, você que tem estado a acompanhar este estudo, se você está de alguma forma a interpretar e a perceber bem tudo aquilo que é o ensino sobre esta matéria. Eu acredito que você tem de alguma forma tido muitas questões e deve estar com certeza a perguntar-se com muitas dúvidas. Fique calmo, nós vamos estar aqui para estar sempre tentando ajudar a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Mas primeiro precisamos de entender que Nabucodonosor, de alguma forma, foi uma peça fundamental para nos ajudar a trazer até nós. Na verdade, ele era tão mau, mas foi bênção, foi bom, porque na verdade ele pôde trazer à luz toda a revelação de um alinhamento que era tão importante. Amado, aqui nós vamos continuar a trabalhar sobre a estátua que o sonho que Nabucodonosor teve em sonho, ao qual Daniel revelou esse sonho, como nós já lemos numa passada reunião, ao qual em Daniel 2, 31 a 35, você vê que Daniel foi buscar toda a interpretação do sonho do Nabucodonosor. Agora, vamos começar aqui por a parte que se chama, que eu disse que ia explicar, portanto, as partes, cada parte da cabeça, dos ombros, da parte do corpo desta estátua, ela tem um tempo, e este tempo começa exatamente como cabeça. Então vamos começar por cima e não por baixo, tudo se começa por cima. Então, a primeira coisa, tu és a cabeça. Ora bem, aqui é o ponto de partida do ano 605 a.C. Essa profecia, ela começa precisamente no reinado de Nabucodonosor. Foi precisamente neste tempo em que Nabucodonosor estava, a cabeça é exatamente nesse tempo, ou seja, não há nenhum rei como tu. Então, ele é o cabeça, ou seja, foi exatamente a interpretação do primeiro reino, ou seja, do primeiro império. E qual foi o primeiro império? O Império Babilónico, ao qual ele era o rei nessa altura, que estava de alguma forma a dominar sobre a terra. Tudo a partir daí começamos a ver a sucessão dos reinos e dos impérios, não é? E é a partir daí que nós vemos claramente que tudo começa a partir da Babilónia. Ou então, Nabucodonosor foi usado como o primeiro rei para começar a contar os tempos. E os tempos começou exatamente em 605 a.C. Amém? Então, se você tiver caneta e papel para escrever, vá começando a escrever, porque eu vou começar agora a falar de todos os tempos, o que é que corresponde a cada parte do corpo. Bom, a sucessão dos reinos e dos impérios fica clara a partir da Babilónia, ao qual a Babilónia então é a cabeça. Escreva, Babilónia, a cabeça. Amém? A cabeça de ouro. Amém? Babilónia era considerada a cabeça de ouro. Glória a Deus. Do ano 605 a 539 a.C., temos o Império Persa, ou seja, que é o Império Persa, que é os peitos e os braços de prata. Os braços e o peito significa o Império Persa, ou seja, Medo-Persas. Amém? Estão aqui escrito na Bíblia, Medos-Pérsias. Amém? Agora, a partir do ano, vamos falar agora do ventre e dos quadris, não é? Que estamos a falar, que estamos mais à frente de bronze, hoje estamos a falar claramente ventre e quadris. São exatamente de bronze, ou seja, é o trabalho que estamos a falar da Grécia. Aqui estamos a falar da Grécia, que é outra parte que na verdade fala na Bíblia, sobre a Grécia. 331 a.C. a 168 a.C. Amém? Pernas de ferro, Império Romano. Amém? Império Romano, que são exatamente em 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Amém? Atenção que eu estou a fazer tudo o que eu estou aqui a falar, está devidamente documentado naquilo que eu chamei toda a sucessão papal, em qual eu falei que todos estes requisitos estão escritos. Então, foram impérios que foram levantados a partir dessa altura. E agora vamos falar aqui dos pés e dos dedos de ferro e de barro. Estamos a falar da Europa dividida, que nós falámos aqui, já lemos sobre isso, que será exatamente a Europa dividida. Querem ver? Eu quero que você perceba onde ele diz aqui. Quer ver aqui? Diz assim:
pedra, frio, a estátua e tal, e este diz assim, onde ele fala, aqui mais para trás, que é para nós conseguirmos ver assim, as pernas de ferro e os seus pés de ferro em parte estavam vendo descendido quebrado uma pedra que foi cortada ao auxílio sem mão, ao qual feriu a estátua nos pés de ferro e os esmiuçou. Esta foi justamente esmiuçado o ferro de barro, de bronze, de prata e ouro, os quais fizeram como pragana, a eles de estilo e ventos levou e não se achou lugar para eles. Agora, mas ele aqui, deixa-me ver aqui mais para trás, onde ele fala claramente sobre o império dividido, não é? Onde é que estamos aqui? Tu, ó rei, aqui a cabeça está aqui por aí fora, as pernas, os pés, aqui temos que ler, que é muita coisa, é muita informação, para nós deixarmos aqui, está aqui, a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho também que interpretará, tal da presença do rei. Agora veja bem, ele é o rei dos reis, também tu ó rei, és rei dos reis, do céu, dado o reino, do poder e a força e a glória. Ou seja, aqui nós começamos a ver sobre a divisão, e fala sobre a divisão, eu não queria entrar ainda muito nesse tempo, para não confundir muito a tua cabeça, mas aqui fala da Europa dividida até aos dias de hoje, que são 476 depois de Cristo. Bom, porquê que eu fui buscar todas estas datas? Porque você poderá dizer assim, bom, como é que eu agora, de alguma forma, poderei explicar lá à frente sobre, em 476, quando os bárbaros invadiram Roma. E a partir daí temos uma orientação papal, ao qual os reinos, de alguma forma, como não sei se vocês se lembram que eu li lá atrás, em 476, os bárbaros fizeram uma invasão a Roma, e aí, nessa invasão, começamos a ter uma orientação dos reinos divididos até aos dias de hoje. E eu vou falar dos 10 dedos dos pés da estátua que estão divididos. São 10 dedos, onde ele fala aqui claramente sobre os dedos, não é? E veja bem, e diz assim, só um bocadinho, que é muito importante nós percebermos, 2,43, e vamos ver aqui. Olha aqui, 2,43. Quanto ao que vistes de ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se misturar com o barro. Ouça com atenção, aqui fala claramente algo que muito importante. Quando viste o ferro misturado com o barro, ou seja, as nações, estamos a falar, as nações tentaram ao longo desses anos fazerem casamento, mas não conseguiram se casar. Os irmãos entendem? Nunca houve casamento. Bonaparte tentou, Hitler tentou, houveram várias formas de tentar fazer casamentos entre as nações, mas nunca se conseguiram fazer casamento. Por isso fala aqui no versículo 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão, ouça com atenção, com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Amém, irmão? O ferro não se mistura com o barro, e por causa de não se misturar, diz semente humana. Isto está a falar do quê? Está a falar dos impérios do mundo que nunca conseguiram, mas ele está principalmente a falar da Europa. Amado, eu vou agora começar a falar muito sobre a Europa. Não vou falar fora da Europa, porque aqui está a falar de uma base que me deixou aqui clara. O último, veja bem, nós vamos falar aqui sobre o norte, ou seja, sobre os reinos, ao qual o Senhor, a última parte, ele fala aqui, a Europa dividida, mas primeiro ele fala aqui atrás, no Império Romano, e o Império Romano vem de 168 a 473 a.C., ou seja, nós temos aqui um registro na Europa. Roma fica onde? Pode-me ajudar? Grécia fica onde? Então, o único país, tirando depois os medos persas, a Babilónia, por aí fora, os últimos que vão ficando para o fim, são a Europa. A Europa é um lugar onde nós temos que também ter atentos os nossos olhos.
porque é aqui agora que nós vamos começar a ver. E sabe o que é que eu digo? Eu não sei se vocês se lembram de uma das mensagens que eu disse assim: os judeus estão à espera de alguém que venha, um Messias para eles, não é um Messias o nosso, é um Messias para eles, que venha trazer uma solução e que virá da Europa. É a verdade. Você pode questionar-se, então, apóstolo, você está a querer dizer que o anticristo, o falso profeta, virá da Europa? Exatamente. Ao contrário daquilo que muitas vezes nós ouvimos. E nós vamos ver aqui mais à frente, porque na verdade vai-se levantar o falso profeta. E o falso profeta é alguma coisa que já vai entrar no engano. E eu falei muito sobre ele lá atrás. Não sei se você se lembra, quando eu estive a ler sobre Mateus 24, onde eu fui falando claramente que se levantará a mentira para ir fora, mas note bem, Daniel teve a revelação de algo muito importante. E veja bem, Nabucodonosor traz ali uma expressão, um apresentar de uma série de coisas ao qual Nabucodonosor, quando ele traz aquela visão, naquela altura a interpretação, Daniel interpretou o que ele tinha interpretado, que não se lembrava, porque diz aqui a Bíblia que ele não se lembrava. Curiosamente, o Nabucodonosor, como nós sabemos, agarra e esquece completamente do sonho. E ficou bravo, ele ficou muito zangado, porque ele não se lembrava mais da interpretação do sonho. O sonho tinha-se esquecido e ele queria se lembrar desesperadamente e não conseguiu. E aí Deus usou Daniel para vir relembrar todo o sonho. Na verdade, o que é que Nabucodonosor queria? Era relembrar o sonho, não era a interpretação do sonho. Na verdade, o que é que o Nabucodonosor queria se lembrar? Mas também Daniel lhe deu a interpretação do sonho. Mas não lhe deu toda, está-nos a dar agora a nós a revelação de cada parte do corpo. Então, a cabeça é o quê? A cabeça na verdade é o quê? A cabeça de ouro é o Império Babilónico. Estamos juntos? Depois temos a parte dos peitos e dos braços, o medos persas. Medo-persas. Depois temos o ventre e os quadris. Temos quem? A Grécia. Depois temos as pernas de ferro. O que é as pernas de ferro? Que eram os romanos que pisavam as pessoas, torturavam as pessoas, eram maus. Significava o Império Romano, que vinha de Roma. E depois temos os dedos de ferro e o barro, que representa a Europa dividida. Amém? Você aprendeu alguma coisa hoje? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, porque a seguir eu vou ter que falar claramente sobre a invasão do império, dos bárbaros que invadiram Roma. Mas antes de entrar aí, eu precisava que você percebesse que a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, que teve de Daniel em profecia, que Deus deu a Nabucodonosor para os reis, não é, dos reinos e dos impérios, até aos dias de hoje. Ou seja, hoje, o que tu estás a ouvir desta revelação do sonho é para nós hoje. Hoje nós vamos falar da Europa dividida. A Europa está dividida. E eu vou dizer uma coisa, amados. Nós temos claras evidências. Hoje estamos a viver um tempo de Covid-19. Este Covid-19, amigos, eu quero vos dizer que tem, de alguma forma, muito mais a falar, porque acho que muita coisa ainda vai falar. E uma delas é exatamente o Senhor ter parado um pouco o tempo, o mundo, para podermos ter mais revelação e sobre algumas coisas. Por exemplo, a vinda de Jesus está iminente. Vou falar sobre ela. Daqui para a frente vou começar a falar agora mais perto, com datas mais precisas. Para mim, tudo isto que você que está aqui a ouvir, eu vou falar depois sobre, depois da invasão de Roma. Aí começa a haver o tempo de uma orientação, ao qual vamos ver aqui, por aquilo que nós chamamos de orientação papal, os reinos divididos até aos dias de hoje. Então, todo esse tempo que nós vamos ler e vamos ver, vamos falar sobre os 10 dedos, ao qual eu vou explicar depois. O que é que significa os 10 dedos dos pés desta estátua? Ou seja, os 10 dedos desta estátua significa, com certeza, que você vai perceber comigo, como se dividiu a Europa. A Europa está dividida em 10 reinos. Amém? E eu vou mostrar esses 10 reinos divididos. Amém, igreja? E vou explicar um pouquinho mais neste próximo trabalho sobre o porquê de toda esta divisão. Amado, o Senhor foi explicando e revelando a Daniel, através deste sonho, cada parte do corpo e cada parte de estação. Eu dei-vos as datas todas.
Lembram-se que eu falei nas datas, falei de 605 a.C. a 539, falei de 539 a 331, falei de 331 a 168, depois falei de 168 a 476 depois de Cristo, e depois nós falámos sobre a Europa dividida, começou-se a dividir a partir do ano 476, a partir daí de Roma, ou seja, Roma se dividiu juntamente com a Grécia. Você vai ver a interpretação da palavra de Deus e vai ver muitas vezes falar sobre esta parte enfática, ao qual Roma e Grécia se dividiram. Então nós temos muita história, muitos documentos escritos sobre esta divisão. Então foi aí que o Senhor deu a revelação a Daniel, quando o Senhor fala através de Nabucodonosor, dando aquela revelação daquele sonho sobre a divisão dos reinos sobre a Europa dividida. Amém? Então os pés da estátua significa Europa dividida. Amém, irmãos? Então eu não quero me avançar muito mais, porque se eu for avançar agora muito mais, nós vamos ter com certeza muitas mais coisas que vocês poderão ficar baralhados, e não é a minha intenção baralhar a tua cabeça. Mas deixa-me só explicar aqui o versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ou seja, amado, assim como o barro não se mistura com o ferro, assim as nações não se conseguirão unir. Nós estamos a viver neste momento uma Europa dividida. Na verdade, a Europa está, nós chamamos Europa, mas está dividida. E eu pergunto, você se lembra de qual foi o último país que não se conseguiu ligar? Eu vou lembrar você, foi exatamente nós tivemos Inglaterra, que se separou mais uma vez da Europa. Concorda comigo ou não? Por isso a Europa dividida. Não haverá forma de unir a Europa. Por muito que os homens tentaram e vão tentar, nunca vão conseguir unir a Europa, porque isto é profético. Está aqui escrito, amado, o ferro e o barro não se misturam. Ou seja, países fortes representa ferro, países fracos representa barro. Eu poderia dizer que o nosso país é considerado um país fraco porque é dos mais pequenos. Se você for ver geograficamente, nós somos os países da Europa mais pequenos. Existem outros, claro, mas Portugal é um dos países mais pequenos. É barro considerado. Por exemplo, podemos falar numa Alemanha, é ferro. Podemos falar numa França, é ferro. Podemos falar numa Espanha, é ferro. Mas nunca se ligarão. Amém? É o que a palavra profética queria dizer aqui, quando Daniel tem a revelação sobre a Europa, sobre os dedos dos pés divididos. Ou seja, nós estamos a falar claramente que nossos olhos têm que estar postos em Israel e na Europa. Concorda comigo, irmão? Se não concorda, meu querido, esta é a minha interpretação. Você com certeza poderá ter outra, e eu respeito, mas eu quase vivo isto como se estivesse a respirar, a estar, e que sei ser daquilo que estou a falar. Amém, irmãos? É claro que eu teria muita coisa para vos explicar aqui ao pormenor, mas seria confundir mais a tua cabeça. Não quero confundir a tua cabeça. Eu gostaria que você percebesse que cada momento deste estudo fosse para você poder crescer e ir acompanhando de alguma forma a revelação de que eu tenho. Você poderá dizer, tá bom, eu ouvi, mas não concordo. Tudo bem, eu respeito a tua decisão, respeito a tua interpretação, mas eu vou continuar com a minha até que Jesus volte. Amém? Eu gostaria de deixar uma grande saudação do teu coração, fazer um apelo a todos os irmãos que estão de alguma forma aí nos ouvindo neste estudo. Leiam, vejam e revejam, comecem a ver tudo do princípio, porque vocês vão ver que tudo isto é uma sequência. Vocês vão perceber que tudo isto é um trabalho que é sequencial. Eu tenho páginas e páginas e páginas escritas deste trabalho, e não foram escritas há anos, foram escritas agora, nestes dias em que eu estou que chamamos nós em quarentena, em que eu estou resguardado, ao qual o Senhor me tem dado, pela graça de Deus, muita revelação no espaço onde eu estou, isolado de tudo. Nem estou em Lisboa, estou situado no Sul, para eu poder estar recebendo mais revelação, mais interpretação, mais conhecimento, onde eu tenho tempo para poder pesquisar mais, orar e buscar mais ao Senhor. Louva a Deus por isso. Então, amado, não foi nada escrito há long time, foi escrito agora para os dias de hoje, ao qual muitas coisas eu próprio estou a ter revelação nestes dias. Então todo este trabalho que nós estamos aqui a estar a ver aqui, teológico, tudo isto não tem nada a ver com história, já estamos aqui a ver com teologia. Estamos a falar de teologia, que significa que estamos a falar de teólogos, estamos a estudar
aquilo que foi escrito pelo registro de homens. Atenção, não vos estou a contar a história, não vos estou a contar aqui de alguma forma aquilo que é a história de Daniel, mas estou-vos a contar a revelação que Daniel trouxe. Então nós temos que estudar muito bem os tempos e todas as coisas. Então Daniel falou algo e agora nós temos que comparar com aquilo que ele falou. Olha que a palavra do Senhor disse: quem leia, entenda. Ou seja, quem está a ler tem que entender, ou seja, tem que pesquisar, tem que orar. Muita gente acha que ler está bom. Não, você tem que ler e agora tem que interpretar o que está a ler. E Jesus vai lhe dar sabedoria para você ler e interpretar as coisas de Deus. Amém? Louva a Deus por você poder estar comigo mais uma vez neste estudo. Acredito que você tenha aproveitado, espero que tenha gostado de mais um tempo. E prepare-se, porque no próximo dia eu vou falar com certeza de quem são estes 10 reinos divididos, ou na verdade os 10 países que estão divididos. Vou-lhes explicar como é que eles foram de alguma forma, todos eles selecionados um por um. Amém? Deus abençoe, meu querido, e até sempre. Um beijo no teu coração.